O céu estava escuro como bronze derretido. O vento assobiava com um lamento antigo, soprando sobre as montanhas de um deserto que parecia esquecido até pelo tempo. A terra era árida, sem sombra ou sinal de vida, como se todos os dias ali fossem iguais, vazios e mudos. De repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio que não vinha da natureza, mas do espírito. E então veio sobre mim a mão do Senhor. Não era como um toque de carne ou um sopro leve. Era um poder irresistível que me arrancou dos limites do mundo natural e me levou por uma dimensão invisível. Fui tomado pelo Espírito do Senhor e colocado em meio a um vale vasto, tão amplo que os olhos não podiam ver seu fim. A luz ali era estranha, como se o tempo tivesse parado, como se tudo estivesse suspenso entre o fim e o recomeço. O vale estava cheio de ossos, milhares, milhões, espalhados, amontoados, fragmentados. Ossos de homens que haviam vivido, lutado, caído e sido esquecidos. Me fiz andar entre eles, e cada passo meu soava como eco entre túmulos. Os ossos estavam sequíssimos. Não havia carne, nem sangue, nem traço de identidade. Apenas vestígios pálidos de uma multidão extinta. Então o Senhor me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Meu coração tremeu. Não havia resposta humana para aquilo. A lógica gritava: não. Mas diante do Senhor, nada é impossível. Respondi apenas: Senhor Deus, tu o sabes. E ele me ordenou: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Minhas palavras não eram minhas. Quando abri a boca, foi o Espírito que falou por mim. Voz que atravessava eras, que penetrava o silêncio da morte. Disse aos ossos aquilo que ele ordenara: que entraria neles o Espírito, que tornariam a viver, que haveria tendões, carne e pele, e um sopro divino os faria levantar. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Primeiro um som baixo como trovão distante. Depois, um estremecimento no chão. Os ossos começaram a se mover. Como se despertassem de um sono antigo, começaram a se achegar uns aos outros. Fêmur a fêmur, costela a costela, crânios se elevando do pó. Um som de ossos batendo em ossos ecoava no vale. Era como o bater de tambores numa guerra invisível. Então vi os tendões surgirem, conectando cada estrutura. Músculos se formaram, envolvendo os ossos. A carne os cobriu. A pele estendeu-se como uma túnica de renascimento sobre corpos agora inteiros. Mas ainda jaziam ali, imóveis. Eram corpos sem vida, formas sem alma. E o Senhor me disse: profetiza ao Espírito, dize ao fôlego: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como ele mandou. Olhei para os céus e invoquei o fôlego da vida. Clamei aos quatro ventos, a força primordial que sopra desde a criação. E então o vento soprou. Não como brisa, mas como rajada viva, intensa, carregada de propósito. Veio com força e entrou nos corpos. Seus peitos inflaram, os olhos se abriram, começaram a se mover. Um por um, milhares se ergueram. Onde antes havia morte, agora havia um exército em pé. Um exército tão numeroso quanto poderoso. E o Senhor falou: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. Mas tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros, ó povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas. Trazer-vos-ei de volta à terra de Israel. Uma promessa viva brotou das entranhas do vale. A esperança que havia morrido foi ressuscitada. O Espírito de Deus não apenas reanimava corpos, mas restaurava destinos. A palavra do Senhor rasgava o véu da desesperança e anunciava restauração, reconciliação, retorno. Já não era apenas uma visão, mas um decreto eterno. Vi homens que antes eram pó se tornarem líderes. Vi mulheres que jaziam esquecidas se levantarem com dignidade. Vi jovens e anciãos se unirem como um só corpo, revestidos de glória. O vale da morte se transformou em terra santa. O túmulo coletivo virou altar. Deus concluiu: porei o meu espírito em vós,
e vivereis, vos estabelecerei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. O vento cessou. O exército permaneceu de pé, mas a visão se dissipou como névoa ao amanhecer. Dei por mim outra vez sozinho, mas nunca mais vazio. A glória do que vi ficou gravada em minha alma. Cada osso que voltou à vida era uma semente de fé. Cada sopro do Espírito, um lembrete de que não há impossível para o Deus vivo. Desde aquele dia, compreendi que não importa quão seca esteja a terra, quão perdida esteja a esperança, quão enterrada esteja a promessa. O mesmo Deus que sopra vida em ossos secos ainda fala, ainda age, ainda ressuscita. E se ele fez isso uma vez, ele fará outra vez.